E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou Alexandre Aquino e você está comigo na série Revelando os Mistérios das Profecias de Daniel. Hoje nós iremos embarcar novamente nesse voo ao passado. Vamos estudar as páginas sagradas das Santas Escrituras, da Bíblia, e vamos estudar um tema muito importante. Qual é o tema de hoje? Quem mudou o sábado, como dia santo, para o domingo? Então vamos estudar esse tema a partir de Daniel, à luz de toda a Bíblia, e claro, vamos utilizar a história como uma ferramenta. Portanto, venha comigo, eu vou projetar para você aí na sua tela o tema de hoje, para que seja de uma forma mais didática, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração. Enquanto isso que você se prepara para a oração, vou te motivar e vou pedir para que você se inscreva no canal, acione o sino de notificações para que você saiba quando está subindo um novo vídeo, tá bom? E compartilhe com os amigos, porque o tema de hoje está prometendo muitas coisas boas e crescimento espiritual para a nossa vida. Oremos. Nosso Deus, nosso Senhor, nós vamos começar a estudar o livro do profeta Daniel mais uma vez. Pedimos entendimento, pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor nos traga humildade para poder, tanto para compreender como aceitar o que vamos estudar agora, que venhamos levar essa mensagem para aqueles que não conhecem, para que, afinal de contas, ó Deus, todos nós sejamos prontos no dia que Jesus Cristo voltar. Então, nos abençoe esse espectador que está acompanhando esse vídeo nas plataformas digitais, né? Que o Senhor abençoe cada um deles, em nome de Jesus, amém. O tema de hoje, quem mudou de sábado para domingo, dia de adoração? Novamente entra em cena o profeta, meu profeta predileto, o profeta Daniel. Daniel agora, ele já não é mais aquele garoto, Daniel não é mais aquele menino que chegou na Babilônia. E nesse capítulo que vamos estudar agora, que é Daniel capítulo 7, é Daniel que recebe o sonho. Lembra que nós vimos em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor, que recebe o sonho, e Deus usa Daniel para dar o sonho e também o significado. Daniel capítulo 4, novamente, Nabucodonosor recebe um sonho e quem entra em cena? Daniel, que dá o significado. Então, no capítulo 7, agora o foco está no próprio profeta. O profeta é o instrumento a priori, primário de Deus para levar a mensagem não apenas para a Babilônia e para os judeus, mas para toda a humanidade, porque esse capítulo interessa muito mais a nós que vivemos hoje do que aqueles que viveram lá no passado. Daniel capítulo 1, Deus apresenta a vitória no meio da derrota. E nós iremos ainda estudar Daniel capítulo 1, porque a nossa série é uma série temática. E vai chegar esse momento que vamos estudar o capítulo 1. Daniel capítulo 2, Deus é aquele que revela os mistérios. Daniel capítulo 3, Deus é aquele que está conosco no meio das chamas. Daniel capítulo 4 é quando Deus é o Deus do juízo. Daniel capítulo 5 é Deus aquele que dá as advertências, aquele que orienta, aquele que adverte. Daniel capítulo 6, Deus é aquele que te livra da cova dos leões, da boca dos leões. E Daniel capítulo 7 é o Deus que revela os mistérios, é o Deus dos últimos dias, é o Deus que é o nosso juiz e defende a nossa causa. Portanto, o que foi que Daniel sonhou nesse momento aqui? O que foi que Daniel viu? Então venha comigo para Daniel capítulo 7, e você vai perceber que o capítulo 7 diz que os 4 ventos estavam agitando o mar. E dessa agitação do mar, sai o primeiro animal, como vocês podem ver na nossa tela, um leão, com 2 asas, tá certo? O segundo animal que Daniel viu foi um urso com 3 costelas na boca, e o urso se levanta, um lado fica mais alto do que o outro. Depois, na sequência, ele vê também um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Uau, já fica bem diferente, né? Mas ainda consegue identificar que é um leopardo. E, finalmente, quando Daniel olha o último animal, que é o 4º animal, ele fala que é um animal terrível e espantoso. O que me chama a atenção desse animal terrível e espantoso é que Daniel não conseguiu relacionar com algum animal aqui da terra, da natureza.
nem um animal doméstico, nem um animal selvagem. O primeiro ele viu que o animal, embora com asas, era um leão. A gente sabe que leão não tem asas, mas ele viu que era um leão, com 2 asas. Depois ele viu um urso com 3 costelas na boca. Depois ele viu um leopardo também diferente, mas era um leopardo, 4 cabeças, 4 asas. E finalmente ele viu um animal terrível, espantoso, talvez um dragão, um animal estranho. E ele diz que tinha 10 chifres na cabeça. E no final sobe um chifre pequeno e arranca 3 chifres dos 10. Então essa foi a visão a princípio que Daniel teve e está tudo registrado em Daniel capítulo 7. Esses 4 animais, na realidade, é um paralelo pedagógico e didático que Deus faz de Daniel capítulo 2. Lembra da estátua? Nós já estudamos isso em um outro vídeo, em uma outra aula, né? O leão, ele não é o rei dos animais? Ficou fácil, né? Então o leão é o rei dos animais. E qual é o rei dos metais? O rei dos metais nós sabemos que é o ouro. Então assim como o leão é o rei dos animais, o ouro é o rei dos metais. E o ouro ali da estátua, a cabeça de ouro de Daniel capítulo 2, estava representando a Babilônia. E você já estudou isso comigo. Logo na sequência, a Média-Pérsia destrona, tira a Babilônia do cenário mundial e a Média-Pérsia passa a ser o Império Mundial no ano 539. Babilônia fica do ano 605 até 539 e Média-Pérsia domina o planeta do ano 539 até o ano 331 e tudo isso antes de Cristo, tá? Que são ali os braços e peito de prata. Depois, na sequência, no ano 31, a Grécia, comandada por Alexandre o Grande, se torna o Império Mundial até o ano 168 a.C. E o quadril era todo de bronze. Depois, na sequência, no ano 168 a.C., as pernas de ferro, esse metal que é duro, né, que tudo quebra, representa a dureza do Império Romano, do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. O que acontece no ano 476? O Império Romano ele é invadido por tribos bárbaras. Os bárbaros, então, criam uma confusão, guerra no Império Romano, e ao invés de um império dominar o Império Romano é fragmentado pelo menos em 10 partes. E, coincidência ou não, ou providência divina, a estátua justamente tem 10 dedos, né? Cada pé com 5 dedos, representando as 10 divisões de Roma no ano 476, formando então o que nós conhecemos hoje como Europa. Então, o que é interessante aqui na nossa análise é que o 4º animal tem quantos chifres na cabeça? O 4º animal tem 10 chifres, assim como a estátua tem 10 dedos. Então, o leão representa a Babilônia, o urso a Média-Pérsia, a Grécia foi representada por um leopardo e, finalmente, o Império Romano foi representado aqui por um animal terrível espantoso e os 10 chifres representando as 10 divisões de Roma, que hoje nós conhecemos como Europa, né? Então, assim como Babilônia é representada pelo ouro, que é o rei dos metais, o leão representa o rei dos animais, é a Babilônia, né? E depois vem a Média-Pérsia, com 3 costelas na boca, representando a própria Babilônia, que foi derrotada pela Média-Pérsia, também a Síria e a Líbia, né? Outros dizem o Egito, mas, de certa forma, são 3 nações que foram derrotadas, a princípio, pela Média-Pérsia. Agora, o Alexandre o Grande, que era o imperador grego, ele dominou o planeta muito rápido. Ele, com 33 anos, né, ou menos do que isso, ele já era o imperador mundial. Então, o leopardo, que é o animal mais rápido do mundo, ou um dos animais mais rápidos do mundo, representa muito bem o Império Grego dominando o planeta inteiro, né? Então, Alexandre o Grande avança rápido, muito rápido, como se fosse a velocidade de um leopardo. E que eu acho interessante que o leopardo já é rápido por natureza, imagine com 4 asas, representando a velocidade do Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, dominando o planeta inteiro. Mas ela sucumbe. A Grécia cai no ano 168, quando o Império Romano, então, toma ali o poderio mundial, e o Império Romano foi o império que mais dominou. Se você observar aí, fazer o cálculo, você vai observar que foram vários séculos, e no ano 476, os bárbaros, né, conseguem tirar Roma política do cenário mundial. Ela é dividida em 10 pedaços que nós conhecemos hoje como Europa, né? Mas o foco do estudo hoje
nós iremos focar o quarto animal, que é esse animal terrível, espantoso, né, que parece um dragão, que tem 10 chifres, que nós já sabemos o que isso significa. A Bíblia fala em Daniel capítulo 7 que sobe um chifre pequeno. Então tinha 10 chifres na cabeça do quarto animal, um chifre pequeno se levanta, mas ele é diferente dos outros chifres. Ele tem características que os outros chifres não têm. E ele consegue arrancar 3 chifres dos 10. O que será que tudo isso significa? O que isso tem a ver contigo e comigo nos dias de hoje também? Esse chifre pequeno representa o que na história e também nos dias atuais? Primeira pergunta, quais são as características do chifre pequeno? Daniel capítulo 7, o verso 8, também o verso 20, a Bíblia diz o seguinte: estando eu, é Daniel falando, estando eu a observar os 10 chifres, e eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, olha a diferença desse chifre para os outros, havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Interessante que no livro do Apocalipse, que apresenta esse mesmo poder, lá no Apocalipse capítulo 13, descrevendo esse poderio, fala que foi dado uma boca para falar blasfêmias. Então, insolência e blasfêmias, no contexto de Daniel e de Apocalipse, estão andando juntas, são como se fossem intercambiáveis. Então perceba algumas características do chifre pequeno. Ele sobe por último. Então ele aparece depois que Roma foi estabelecida na Terra. O chifre pequeno se estabelece depois que a Europa ganha esse formato, né? São 10 chifres, na verdade. Roma divide em 10 partes, formando a Europa, e depois de todo esse processo, tanto da estátua de Daniel capítulo 2, bem como desses 4 animais que nós vimos em Daniel 7, sobe esse chifre pequeno, ele sobe por último, daí ele arranca 3 chifres dos 10, são características que você tem que pontuar muito bem. Diz também que tem olhos, como é que diz aí? Me ajuda, por favor. Olhos e boca como de homem, e fala com insolência, lá no livro de Daniel e lá no livro do Apocalipse, diz que fala com blasfêmia. O que é blasfêmia na Bíblia? Em certa ocasião, Jesus Cristo chega para um doente, uma pessoa paralítica, e fala: perdoados são os seus pecados. Os judeus imediatamente, né, os líderes, falaram assim: você está cometendo blasfêmia, porque só Deus que pode perdoar pecados. Então, quando alguém perdoa pecados, esse alguém está cometendo blasfêmia, que blasfêmia é querer perdoar pecados. A única diferença é que os judeus não sabiam que Jesus é o próprio Deus, não é verdade? Mas está certo o conceito. Blasfêmia é querer perdoar pecados. Então, esse chifre pequeno se levanta da caída Roma política, depois que os 10 países europeus estavam prontos, né? E eu não estou me referindo aqui ao Império Bizantino, que é o lado oriental do Império Romano, que ainda dura mais 1000 anos. Estou falando aqui do lado ocidental, na verdade. Então, o que acontece? Esse chifre sobe por último, arranca 3 chifres, ou seja, 3 poderes que estavam na Europa no passado, que foram contra o chifre pequeno, eles são destruídos pelo chifre pequeno, e ele tem olhos e boca como de homem, fala com insolência e blasfema porque quer perdoar pecados. Então o Apocalipse e Daniel dão essas informações para a gente identificar quem é o chifre pequeno. Você já viu algumas características aqui, né? Então o que a gente percebe? Que nos pés da estátua, que representa a Europa, parte de barro, parte de ferro, ou seja, países fortes, países fracos, né? A gente vê, naturalmente, um Portugal mais fraco, uma Alemanha mais forte, assim sucessivamente. E nós temos na cabeça do quarto animal, que é o Império Romano, 10 chifres, as 10 divisões de Roma, mas aparece um chifre pequeno, que quer perdoar pecados, que fala com insolência, que destrói pelo menos 3 dedos da estátua, né? Arranca 3 chifres do antigo Império Romano. Então tudo isso acontece dentro da Europa, lá no passado. Você entende como a profecia se cumpriu perfeitamente, né? Daniel, ele viveu no período da Babilônia e pegou o início do Império Medo-Persa, mas Daniel não viu a Grécia, Daniel não viu o Império Romano, Daniel não viu a Europa, ele também não viu o chifre pequeno, né? Esse poder que se levanta do antigo
império político romano, né? Mas tudo isso se cumpriu ao pé da letra. O legal para mim e para você é que a gente consegue olhar para o passado e ver que a profecia se cumpre da forma como Deus falou. Então, o que a gente aprende aqui? Que Deus está no controle da história. Deus está no controle desse mundo. E eu pergunto, Ele está no controle da sua vida? Está no controle da sua vida espiritual, dos seus pensamentos, do seu coração? Deus está no controle da nossa família, da nossa fé, né? Ou você está vivendo na tribulação, na angústia, lutando sozinho? Deus está chamando você hoje para viver uma vida de confiança. Assim como Deus tem a história na palma da mão, assim como Deus prometeu que esse império do mal vai ter um fim, porque Ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra. Ele quer que você viva esse reino desde já, com fé, com esperança, com paz no seu coração, mesmo que você passe por alguma adversidade, né? Então, continuando aqui a nossa explanação, amigos, olha o livro O Surgimento da Igreja Medieval. Perceba que eu pego aqui uma literatura, né? O Surgimento da Igreja Medieval, foi escrito em 1900, página 150, diz o seguinte: os historiadores nos afirmam que das ruínas, presta atenção, das ruínas de Roma política surge o grande império moral na forma agigantada da Igreja Romana. Então, por que o chifre pequeno é diferente dos 10 chifres? Porque eram 10 chifres políticos, tá certo? O que chifres que são chifres políticos, né? São poderes políticos que se preocupam com poder, com terra, com ouro, na verdade, com território, com essas coisas, com bens. Agora, por que esse chifre pequeno ele é diferente? Porque ele se preocupa com vida espiritual, com vida religiosa, se preocupa com a Bíblia, com o céu. Então, das ruínas de Roma política, surge então o chifre pequeno, e diz aqui o grande império moral na forma gigantada da Igreja Romana. Deixa eu citar um outro aqui, uma outra fonte. Vou citar agora Isaac Newton. Isaac Newton, um grande cientista reconhecido até hoje, né, do passado. Isaac Newton, ele não estudava só ciências, ele estudava também a Bíblia. Isaac Newton escreveu um livro, As Profecias de Daniel e Apocalipse. Uau, você não sabia disso? Verdade! Isaac Newton estudava Daniel também, né? Nas páginas 80 e 81, olha o que Isaac Newton relatou. Os 3 chifres, né, que o chifre pequeno arrebenta, destrói, são os Érulos, ostrogodos e vândalos. São reinos que foram derrotados pelo poder papal de 534 depois de Cristo a 538 depois de Cristo. Nesse último ano, que é o ano 538, o bispo de Roma, né, o padre de Roma, foi declarado como cabeça da igreja romana pelo imperador. Então perceba que a profecia de Daniel, o sonho que Daniel teve no capítulo 7, foi se cumprindo paulatinamente, né? Então esse chifre pequeno, que dói, que machuca, que levanta, né, na história, como foi identificado pela profecia e também aqui por Isaac Newton, é o poder papal, né, como foi relatado e registrado pela própria história. Quais são os objetivos do chifre pequeno? Olha o que diz na sequência, Daniel capítulo 7, verso 25. Diz aí que o chifre pequeno, que se levanta das ruínas de Roma política, que é um poder religioso, o chifre pequeno, que comete blasfêmia, que tenta perdoar pecados, que tenta se colocar no lugar de Deus. Olha o que a Bíblia diz: proferirá palavras contra o Altíssimo. Amigos, o que é proferir palavras contra o Altíssimo? Não é justamente uma vida de insolência contra Deus? Não é justamente querer perdoar pecados no lugar de Deus? A gente fala de uma forma muito respeitosa, né? Muito respeitosa. Talvez é a primeira vez que você está estudando isso comigo ou com qualquer outra pessoa que conheça, que saiba disso. Mas perceba que a gente está pegando a Bíblia e o cumprimento profético ao longo da história. Quais são os objetivos do chifre pequeno? Proferir palavras contra o Altíssimo, se colocar no lugar de Deus. E diz também que magoará os santos do Altíssimo. De que maneira? Com perseguição, né? Com morte, com ameaças. E tudo isso aconteceu na Idade Média. Você sabe disso, vá para os livros. E diz também que cuidará, né, segundo a profecia de Daniel 7,25, em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então vamos ver rapidamente aqui. Profere palavras contra o Altíssimo é querer se colocar no lugar de Deus perdoando pecados. É uma das características.
Número 2, magoará os santos do Altíssimo, porque persegue aqueles que são fiéis à Bíblia, a Cristo, né, e à verdade. Número 3, tenta mudar os tempos e a lei. Eu poderia gastar aqui um outro vídeo só para falar sobre isso, mas eu vou ser mais pontual, já vou direto ao assunto, mas tem muito mais coisas por detrás de mudar os tempos e a lei, né? E os santos, que o povo de Deus, seriam entregues nas mãos do chifre pequeno por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Então, blasfêmia, amigos, é o que a igreja romana procurou fazer através da sua liderança no passado e querer perdoar pecados. Lembra das indulgências? Pesquisa a respeito das indulgências. O pessoal levava dinheiro para os cofres da igreja, nas salvas da igreja, e eles voltavam para casa perdoados. No Antigo Testamento, para ser perdoado, não era levar dinheiro. No Antigo Testamento, para ser perdoado, tinha que matar o cordeiro. Lembra que nós já estudamos a respeito disso em um vídeo passado? Muito bem. No Novo Testamento, depois da morte de Cristo, você volta para sua casa perdoado quando você confessa seu pecado para Deus através do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na Idade Média, nesse período das trevas, a igreja romana, a sua liderança, começa a estabelecer um outro método de salvação que não é aquele que é bíblico, né? O pessoal começa a pagar para obter perdão, o pessoal começa a fazer penitência, começa a rasgar o próprio corpo, começa a sangrar para obter o perdão de Deus. E eles começam a fazer coisas que Deus nunca pediu. Né? Deus não deu autorização para a igreja romana e para a igreja que seja a mudar o método de salvação. A salvação é pela graça, a salvação é pela cruz, a salvação é pelo sangue de Cristo, a salvação é confessar e se arrepender dos pecados e abandonar os pecados mediante o poder de Deus aos pés de Jesus Cristo. Né? E o chifre pequeno comete insolência, profere palavras contra o Altíssimo e blasfema perdoando pecados. Muitos cristãos foram mortos nesse período. Dizem que por volta de 10 milhões de cristãos foram mortos por não obedecerem o jugo romano, né? A igreja romana, nem a sua liderança, nem o poder do chifre pequeno. Muitos cristãos morreram nas bocas, aliás, na boca, melhor dizendo, né, dos leões ou ao fio de espada dos gladiadores, né? Outros morriam dentro das cavernas. Os cristãos estavam escondidos nas cavernas, eles colocavam fogo na entrada das cavernas para que a fumaça pudesse matar os cristãos sufocados. Existiam várias formas de tortura. E eu não tenho tempo de mostrar agora, mas muitas formas de tortura para que os cristãos desistissem da Bíblia e de adorar Cristo do modo certo para poder seguir os dogmas da igreja romana. Né? Então, muitos cristãos morreram, sofreram, foram perseguidos nesse período aí, né? Então a gente precisa acompanhar a história e ver em que momento da história nós estamos vivendo, porque a história é cíclica. O Apocalipse diz que esses momentos de perseguição voltarão. Olha o que diz aqui também um documento falando a respeito do imperador Constantino. O imperador Constantino fez uma lei. O imperador Constantino fez uma lei. Ele que, entre aspas, se tornou um cristão, né? E ele escreveu a lei da seguinte maneira: que todos descansem no venerável dia do sol. Você sabe como é que é domingo em inglês? É domingo em inglês, né? Sunday. Sunday significa dia do sol. Era justamente o dia que os romanos pagãos e outras culturas também, como egípcios e os babilônicos, os gregos também, adoravam o sol. Eles adoravam o sol no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, Constantino, quando se torna cristão, ele leva para o cristianismo, ele começa a inserir no cristianismo coisas pagãs, né? E um deles, que eu posso citar agora, é a questão da guarda do domingo. O domingo, os comércios deveriam fechar. Ninguém poderia trabalhar no domingo. Então, perceba que gradualmente o chifre pequeno, né, tanto pelo poder político como pelo poder religioso, estava mudando de sábado para domingo. Nesse período aqui, o argumento que eles usavam: a gente não pode se parecer com judeu, a gente não pode se parecer com judeu, nós somos cristãos, Cristo ressuscitou no domingo. Então, eles começam a criar argumentos que não existem na palavra de Deus. Em momento algum você encontra Jesus dizendo assim: olha, eu vou morrer, certo? Vou anular o sábado e quando eu ressuscitar no domingo, então devemos guardar o domingo. Você não encontra nenhum texto na Bíblia. Pelo contrário, se você pegar Lucas capítulo 23, você vai observar que mesmo depois da morte de Cristo Jesus,
Maria, que era mãe de Jesus, e as mulheres que seguiam Jesus foram para casa guardar o sábado segundo o mandamento. Então percebo que Jesus já estava morto. No entanto, as mulheres seguidoras de Cristo estavam guardando o sábado, mesmo depois da morte de Cristo Jesus. E outra coisa, se guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, eu tenho que guardar a sexta-feira também, porque ele morreu na sexta. Tão importante como a ressurreição foi a morte de Cristo, porque foi a morte de Cristo que gerou o crédito, né? O crédito da salvação para mim e para você. Então o imperador Constantino inicia no período da história a querer emplacar o domingo. Imagine, no ano 7 de março de 321. Quanto tempo depois da cruz? Quanto tempo depois até que o Novo Testamento já estava pronto, não é? Então nós não encontramos a igreja guardando domingo, né? A igreja começa a pensar em guardar o domingo a partir desse período aí. Então, por quanto tempo esse poder dominaria? Daniel capítulo 7, verso 25, falando do chifre pequeno, falando do poder de Roma cristã, falando a respeito do poder papal, né? Diz por quanto tempo esse poder dominaria de proferir palavras contra Deus, de magoar os santos do Altíssimo, querer mudar os tempos e as leis, não é verdade? De cometer blasfêmias, querendo perdoar pecados através de indulgências e outros métodos que a igreja romana inventou. A Bíblia diz, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que significa um tempo? Bom, eu posso usar como exemplo Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 diz que um tempo é um ano, mas não é um ano do nosso calendário. Porque como Daniel era um judeu, ok? Tinha muitos judeus naquela região da Babilônia ainda, né? Então, a mensagem era na linguagem que Daniel compreendia. Então, um calendário judaico, um ano do calendário judaico são 360 dias. Então, um tempo, que é um ano judaico, 360 dias. 2 tempos, 720 dias. Metade de um tempo, metade de um ano, 180 dias. Que somando tudo dá 1.260 dias. Só que tem um detalhe. Como é que a gente sabe que são anos na realidade? 1.260 anos, ao invés de ser 1.260 dias, porque o capítulo 7 está em miniatura. O leão representava a grande Babilônia. O urso representava o grande império Medo-Pérsia, na verdade. O leopardo, representava o grande império grego. O animal terrível e espantoso representava o grande império romano. Os 10 chifres representavam as 10 divisões de Roma, que nós chamamos de Europa. O chifre pequeno representa Roma cristã, liderada pelo poder papal. Então, todo o capítulo está em miniatura. Então, como o capítulo está em miniatura, os dias proféticos também estão em miniatura. Quando é numa linguagem profética, Ezequiel capítulo 4, versículo 7, Números capítulo 14, versículo 34, diz que em profecia, um dia equivale a um ano. Cada dia por um ano, porque a profecia está toda em forma de maquete. Exatamente isso. A maquete da sua cidade é a sua cidade? Não. Uma maquete é uma representação pequena de algo grande que é a sua cidade. Então, assim como os animais representam impérios e chifres, reinos, aqui os 1.260 dias representam, em profecia, segundo Ezequiel e Números, 1.260 anos. E quando é que começa esse período, né, que dominaria, esse chifre pequeno dominaria a terra, a religião e a todos? Então começa no ano 538. O que acontece no ano 538? Você se lembra que o chifre pequeno arranca 3 chifres da cabeça do quarto animal? Pois bem, o último poder que o Império Papal derrotou, que se levantou contra o Império Papal, foi Ostrogodos. Lembra? Érolos, Vândalos e Ostrogodos. Ou Ostrogodos, né? Da forma como você preferir. Então, no ano 538, esse último reino aí cai. Né? E também o imperador Justiniano nomeia o bispo de Roma como cabeça da igreja. Então, essa data é uma data importante para iniciar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que dá 1.260 anos da supremacia papal. E vai até que ano? Vai até o ano de 1798, quando, lembra?
da França, lembra de Napoleão Bonaparte? Napoleão envia seu general Alexandre Berthier prender o Papa Pio VI no ano de 1798. Então, nesse período aí, fecha o período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo da supremacia papal e justamente tem uma ferida aqui, a igreja romana ela é ferida, cai ali o poder da igreja católica, do papado, justamente nesse período como a profecia estava prevendo. O que aconteceria após esse período de 1260 anos? O Apocalipse conversa com Daniel, né? Eles trabalham juntos, Apocalipse falando do mesmo assunto, capítulo 13 do Apocalipse, versículo 12, versículo 13 e também versículo 15. Mas a ferida mortal foi curada. Lembra quando Napoleão manda Berthier prender o Papa Pio VI? Então, a ferida mortal foi curada, está falando do nosso futuro, né? Então, nós estudamos da época de Daniel, na época da Idade Média, o final da Idade Média, e agora Apocalipse está projetando a profecia agora para o nosso futuro, né? Mas essa ferida, esse golpe que a Igreja Católica e o papado recebeu pela França no passado, essa ferida mortal foi curada, ou seja, vai ser curada ainda ao nosso futuro. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, que é o poder do chifre pequeno, o poder do anticristo, e ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Lembra que eu falei nos outros vídeos que a história é cíclica? Do mesmo modo que aconteceu no passado, vai se repetir de uma forma muito maior agora nos últimos dias. Portanto, a mesma fé que Daniel teve, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram, os mártires que morreram no período da Idade Média, por fidelidade à Bíblia, por fidelidade à lei de Deus, por fidelidade a Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote, como nosso Salvador, nós teremos que ter agora nos últimos dias também, porque a ferida mortal vai ser curada. Então a besta vai se levantar novamente, o poder do chifre pequeno se levanta nos últimos dias, porque a terra vai se maravilhar quando essa ferida for curada, e vai ter um decreto de morte de novo, pela última vez antes da volta de Cristo. Ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Quais são as características do povo santo de Deus e que promessa eles recebem? Quais são as características do povo santo de Deus nos últimos dias e que promessa que eles recebem? Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: aqui está a perseverança de quem? Dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, nesse momento, Cristo está chamando você e a mim para termos fé nele, em Jesus Cristo, né? E ele pede para a gente guardar e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e guardar os mandamentos de Deus. Então, o povo dos últimos dias é um povo que ama Cristo, que reconhece a salvação por meio de Cristo, que guarda os 10 mandamentos de Deus como a forma de representar o caráter de Deus na face da terra, independente de ameaça, independente de decretos, independente da maioria, nós não abrimos mão da palavra de Deus. E qual é a promessa que é nos dado para os últimos dias? Em Daniel mesmo, capítulo 7, versículo 18. Mas os santos do Altíssimo, como é que está aí a palavra no futuro? Receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Amém. Deus não vai desamparar seu povo, Deus não vai desamparar você nem a mim. Nós temos que ter fé em Cristo, na verdade, na Bíblia, nos mandamentos de Deus e receber a graça de Jesus Cristo diariamente. Porque ele promete que o reino dele vai ser estabelecido e você e eu somos chamados para sermos súditos do reino de Deus. Então essa pedra de Daniel capítulo 2 já está prestes para ser lançada nos pés da estátua, ou seja, no período da Europa. Essa pedra representa a volta de Cristo, o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Mesmo que a besta se levante novamente, como já está predito, mesmo que haja perseguição, decretos de morte, um dia para concorrer com o sábado, que nós sabemos que o dia que concorre com o sábado hoje é o domingo, não é verdade? Mas o único dia que é um dia santo, para descansar e abençoado, é só o dia de sábado. Quando Cristo Jesus morreu naquela sexta-feira, Jesus ficou às 24 horas do sábado fazendo o que lá no sepulcro? Descansando. Ele ressuscitou no domingo para as suas atividades. Exatamente isso.
né? Então, Jesus chama o seu povo, chama você, chama a mim, a sua família, para tomarmos uma decisão ao lado do Senhor. E que decisão que você deseja tomar? Eu vou tomar a minha agora. Quer ler junto comigo a decisão? Leiamos juntos. Compreendo que um homem mudou o dia santo. Decido obedecer a Deus, né? Então começou ali com Constantino, fechando os comércios, adorar no venerável dia de sol, né? Parar todo mundo no venerável dia do sol, que é o domingo. E essa história vai se repetir, foi se avolumando ao decorrer da história. O chifre pequeno queria mudar os tempos e as leis, e aparentemente parece estar obtendo sucesso, na verdade, né? Porque o Brasil não guarda o sábado, o planeta Terra não guarda o sábado. O sábado não é uma exclusividade dos judeus. Sabe por quê? Me responde uma coisa. Qual é a sua nacionalidade? Você é brasileiro? Você é de Moçambique, de Angola, de Portugal? Não é? Eu sou brasileiro. Muito bem. Adão e Eva. Qual era a nacionalidade deles? Eles não tinham. Eles eram terráqueos, né? Vamos dizer assim, terráqueos. Por quê? Não tinha país quando Adão e Eva foram criados. E lá em Gênesis capítulo 2, verso 1, verso 2 e o verso 3 diz que Deus estabeleceu o sábado na criação para Adão e Eva antes de existir judeu, Abraão, Moisés, né? Judá, Davi, qualquer um deles, antes de existir impérios, antes de existir qualquer pessoa, Deus, reino, melhor dizendo, estabeleceu o sábado ali para o casal Adão e Eva, e por causa disso nós devemos amar o nosso Criador, o nosso Redentor, e tomar essa decisão hoje. Ore comigo. Maravilhoso Deus, muito obrigado por esse estudo, que o Senhor venha esclarecer a nossa mente, abrir o nosso entendimento, que tomemos uma decisão forte ao teu lado, porque a história vai se repetir, né? A Bíblia diz que a ferida mortal da besta, né, vai ser curada, ela vai se levantar estabelecendo decretos e perseguição, que a gente venha ser fiel à cruz, à fé em Jesus e aos seus mandamentos, por amor ao teu reino, à sua pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amigos, Deus abençoe, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, vamos estudar a Bíblia, tá bom? E acione o sino de notificação para que você saiba quando vai ter o próximo vídeo. Deus abençoe a todos, tchau.